O salão de festas do Granville Country Club estava cheio de conversas. Colegas do papai, família e amigos tinham vindo para comemorar seus 40 anos na Patterson Financial Group e 35 anos subindo na carreira, 5 anos como diretor regional e agora se aposentando com todas as honras. Era o grande objetivo da família por décadas. De todo o mundo, menos meu. Eu estava na mesa da família, bebendo um refrigerante sem álcool e vendo Marcos circular pelo salão como se fosse o dono do lugar. Meu irmão mais velho sempre foi um filho de ouro, MBA em Wharton, vice-presidente sênior na Morrison Capital, casado com a Jennifer, que vinha de família rica. 2 filhos em escola particular. Casa no bairro certo. Tudo que papai sonhou quando começou a subir na escada do mundo financeiro. Aí está meu irmãozinho. Marcos falou alto, voltando de mais uma rodada de conversas. Ainda nessa soda? Vamos, se divertir um pouco. O pai tá pagando hoje. Eu sorri educado. Alguém tem que dirigir. Dirigir o quê? Aquele Honda de 15 anos? Ele riu, e Jennifer riu junto. Sério, David, quando você vai comprar um carro de verdade, ou arrumar um emprego de verdade? A mesa ficou em silêncio. Papai se mexeu desconfortável na cadeira. Mamãe tentou mudar de assunto, perguntando sobre a sobremesa. Minha irmã Emma baixou a cabeça, com vergonha. Eu gosto do meu Honda, falei calmo. Gasta pouca gasolina. Gasolina. Marcos balançou a cabeça, fingindo surpresa. Senhoras e senhores, a maior preocupação do meu irmão de 30 anos, consumo de gasolina. Mais risadas do lado dele. A verdade? Eu podia comprar uma frota de carros de luxo sem piscar. Mas o Honda Civic 2009 me servia perfeitamente, era invisível, sem destaque, do tipo que alguém sem dinheiro dirigiria exatamente o que minha família acreditava sobre mim. Nos últimos 8 anos, desde que larguei a faculdade de Direito para seguir meu próprio caminho, eu mantive com cuidado a imagem de fracasso da família, o que não se acerta na vida, que mora num minúsculo estúdio, faz bicos para pagar as contas, às vezes pega dinheiro emprestado com a mãe e aparece nas festas de família com roupas de brechó. O que eles não sabiam é que, nesses 8 anos, eu estava construindo algo incrível. Tudo começou com uma observação simples, ainda no pouco tempo que passei na faculdade de Direito. Eu percebi como a pesquisa jurídica era lenta e ineficiente. Advogados gastavam centenas de horas cobradas a clientes, procurando jurisprudências que uma inteligência artificial poderia analisar em minutos. Então, saí da faculdade em silêncio, usei todo o dinheiro do meu pequeno fundo de confiança e comecei a construir. NextGen Legal Solutions nasceu no meu apartamento minúsculo, com um servidor montado de peças usadas e códigos que escrevi em muitas noites sem dormir. A primeira versão era simples, mas funcionava, uma inteligência artificial que pesquisava séculos de jurisprudência e encontrava precedentes relevantes em segundos, não em semanas. Comecei pequeno, oferecendo serviço para advogados autônomos e escritórios pequenos que não tinham dinheiro para pagar os grandes bancos de dados jurídicos, R$ 25 por pesquisa, ou R$ 100 por mês para acesso ilimitado. Os advogados adoraram, porque trabalhavam mais rápido. Eu adorava, porque cada pesquisa fazia minha inteligência artificial aprender mais. Em 2 anos, comprei 3 concorrentes e ampliei o serviço para análise de contratos, revisão de documentos e conformidade regulatória. O mundo jurídico demorava para adotar novas tecnologias, e isso me deu tempo para aperfeiçoar o sistema sem chamar atenção. No 4º ano, eu não só estava mudando a pesquisa jurídica, eu estava revolucionando tudo. Grandes escritórios começaram a licenciar minha tecnologia, mas de forma white label eles não queriam admitir que usavam uma inteligência artificial criada por uma empresa desconhecida. Então, pagavam caro para colocar o próprio nome no meu software. Foi aí que o dinheiro começou a entrar de verdade. No 6º ano, comprei a principal concorrente da Veslau e integrei o banco de dados dela ao meu sistema de inteligência artificial. O mercado jurídico finalmente percebeu o que eu estava fazendo, mas eu já tinha estruturado tudo por meio de holdings e empresas offshore. Para o mundo, a NextGen Legal Solutions era só mais uma empresa média de tecnologia que tinha dado sorte com alguns bons contratos. Para minha família, eu ainda era o David que largou a faculdade e não conseguia segurar um emprego. Talvez seja a hora de pensar em voltar a estudar, disse meu pai, tentando mudar o assunto das piadas cada vez mais afiadas do Marcos.
Tem programas excelentes de MBA que aceitam. Pai, ele tem 30 anos. Marcos me interrompeu. Uma hora você tem que aceitar que nem todo mundo nasceu para ter sucesso. Tem gente que nasceu para ser, como é mesmo? Ah, equipe de apoio. O microfone chiou alto no salão quando o programa da noite começou. O antigo chefe do papai, Robert Patterson, subiu ao palco para falar sobre a carreira dele. Eu ouvi com orgulho de verdade enquanto ele contava sobre as contribuições do meu pai para a empresa, sua honestidade e dedicação aos clientes. Depois veio a parte da homenagem da família. Antes de continuarmos, disse Patterson, acredito que Marcus Williams preparou algumas palavras sobre o pai. Meu irmão praticamente pulou para o palco, microfone na mão, todo com um jeito de executivo bem-sucedido. A luz do holofote pegou ele perfeitamente enquanto começava um discurso ensaiado sobre o legado do papai e os valores que ele passou para os filhos. Meu pai nos ensinou que o sucesso vem do trabalho duro, da dedicação e de nunca desistir dos seus sonhos, disse Marcos, com a voz firme no sistema de som. Ele nos mostrou que, na América, qualquer um pode construir algo importante se estiver disposto a fazer sacrifícios. O público murmurou aprovando. Papai sorria de orgulho. Agora, não vou dizer que foi fácil para todos nós seguir o exemplo dele, Marcos continuou, e eu senti a mudança no tom. Alguns de nós tiveram mais sucesso que outros. Algumas risadinhas de quem conhecia bem a nossa família. Mas tudo bem, porque papai também nos ensinou sobre compaixão. Sobre ajudar membros da família que talvez não tenham tanta sorte, sobre apoiar quem precisa de uma mão amiga. A plateia estava se encantando com o discurso. Esse era o Marcos no seu melhor, carismático, eloquente, ao mesmo tempo, dando golpes disfarçados de elogio. Na verdade, eu acho lindo como nossa família se uniu para apoiar meu irmão mais novo, o David, nesses, vamos chamar de anos desafiadores. Ainda vivendo de ajuda aos 30 anos. Mas, ele apontou para minha mesa, sorrindo teatralmente, família cuida de família, certo? A risada correu pelo salão. Não era uma risada cruel, mas aquele tipo de riso simpático que deixa claro que todo mundo sabe quem é a decepção da família. O caso de caridade que Marcos tinha acabado de me pintar. Eu fiquei completamente parado, mãos no colo, expressão neutra. Nada de novo. Já eram 8 anos de reuniões de família me usando como exemplo do que acontece quando você não se esforça. O irmão que jogou fora o próprio potencial e agora precisava da paciência de todos. Ainda vivendo de ajuda. Marcos riu direto no microfone, a voz ecoando pelo salão. Quero dizer, a gente ama ele, mas alguém tem que pagar o aluguel dele, né? As risadas ficaram mais altas. Vi pessoas em outras mesas virando para me olhar com uma mistura de pena e diversão. Colegas do meu pai, amigos, contatos profissionais, todos se divertindo às custas do filho fracassado. Foi quando meu celular tocou. Não vibrou, não tocou alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem, mesmo com Marcos ainda falando sobre a responsabilidade familiar em ajudar parentes com dificuldades. Olhei para o identificador de chamadas e senti algo mudar no peito. Goldman Sachs, Divisão de Gestão de Patrimônio Privado. A ligação que eu esperava há 2 semanas. Desculpem, falei baixinho para a mesa, me levantando. Eu preciso atender. Marcos interrompeu o discurso, ainda com o microfone na mão. Sério, David? Vai atender uma ligação na festa de aposentadoria do papai? O tom de reprovação saiu limpo no sistema de som. Cabeças se viraram no salão. Senti centenas de olhos em mim enquanto atendia. David Tim falando. Senhor Tim, aqui é a Rebecca Morrison, da Goldman Sachs Private Wealth Management. Peço desculpas por ligar tão tarde, mas acabamos de receber a aprovação final do nosso conselho. A voz dela era firme, profissional e alta o suficiente para que quem estava na minha mesa ouvisse pedaços da conversa. Tudo bem, respondi com calma. Marcos continuava no palco, claramente irritado com a interrupção. A sala estava em silêncio, esperando eu terminar para ele voltar a falar. A aquisição foi aprovada pelo valor total pedido, Rebecca continuou. 4,2 bilhões de dólares, conforme combinado. A transferência será concluída até a abertura do mercado na segunda-feira. As palavras ficaram no ar. Eu não tinha certeza se todo mundo tinha ouvido direito, mas o número era grande o bastante para chamar atenção. Entendi, falei, mantendo a voz firme.
E o prazo de transição é de 6 meses para a integração completa, como vocês pediram. As equipes jurídicas vão cuidar dos registros regulatórios na semana que vem. Parabéns, Sr. Tim. Essa é a maior aquisição de tecnologia jurídica da história do Goldman Sachs. O salão de festas ficou totalmente em silêncio. Marcos me encarava do palco, ainda com o microfone na mão, mas sem saber o que fazer. O rosto do papai estava pálido. Mamãe parecia confusa, como se não tivesse certeza do que estava ouvindo. Obrigado, Rebeca. Por favor, envie a documentação final para o meu escritório. Claro. E, Sr. Tim, o conselho ficou especialmente impressionado com as capacidades de integração de inteligência artificial da NextGen. Eles estão chamando de uma abordagem revolucionária para pesquisa e análise jurídica. Agradeci, desliguei e guardei o celular no bolso. O silêncio era ensurdecedor. 200, 300 pessoas me olhando, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. Marcos foi o primeiro a reagir. Isso foi, alguém falou 4 bilhões? Sim, respondi calmamente. O Goldman Sachs está comprando minha empresa, a NextGen Legal Solutions. Estamos negociando há vários meses. Sua empresa? A voz do papai saiu quase num sussurro. Eu fundei há 8 anos, expliquei, ainda de pé ao lado da minha cadeira logo depois de largar a faculdade de Direito. Pesquisa e análise jurídica com inteligência artificial. Nós cuidamos de cerca de 60% de todas as pesquisas em bancos de dados jurídicos da América do Norte. A sala explodiu, não em aplausos ou festa, mas naquele tipo de murmúrio chocado que acontece quando as pessoas têm suas certezas destruídas. Ouvi pedaços de conversa nas mesas perto. Ele falou bilhões? A empresa dele? 8 anos? Marcos continuava congelado no palco, segurando o microfone, o rosto mudando de cor até chegar num vermelho preocupante. 4,2 bilhões de dólares, continuei, agora falando para todo o salão, já que todos estavam prestando atenção. O negócio fecha na segunda-feira de manhã. Depois dos impostos e da distribuição para meus funcionários. Eu, pessoalmente, vou receber cerca de 2,8 bilhões de dólares líquidos. A festa de aposentadoria do papai tinha oficialmente virado outra coisa. Eu não entendo, disse mamãe, com a voz trêmula. A gente tem te ajudado com o aluguel. Meu apartamento é despesa da empresa, expliquei com calma. Eu mantive um perfil baixo por segurança. Fundadores de empresas de tecnologia muito bem-sucedidas viram alvo de todo tipo de coisa, de processos a tentativas de sequestro. É mais seguro parecer uma pessoa comum. Mas o Honda. Sussurrou Jennifer, quase sem acreditar, e você pediu dinheiro para comprar comida no mês passado. O Honda faz uma ótima média de combustível. Como eu disse, as roupas são confortáveis. E eu queria ver se alguém da família ajudaria quando achasse que eu precisava. Olhei em volta da mesa. Só mamãe tinha oferecido ajuda sem eu pedir. Emma me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Então você fingiu ser pobre por 8 anos? Ela perguntou. Eu construí algo importante enquanto evitava as complicações que vêm com a riqueza aparente, corrigi. Tem uma diferença. Marcos finalmente falou. Isso é impossível. Você tá me dizendo que você, meu irmão que largou a faculdade e não consegue manter um emprego, construiu uma empresa bilionária morando no estúdio e dirigindo um Honda? Empresa de 4,2 bilhões de dólares, corrigi. E sim, é exatamente isso que estou dizendo. O burburinho na sala aumentava. Várias pessoas pegavam o celular, provavelmente para pesquisar a NextGen Legal Solutions. Eu sabia que tinha uns 30 segundos antes de alguém confirmar tudo que eu disse. Marcos, falei, olhando para ele, ainda congelado no palco, você falou sobre ajudas. Ele assentiu, atônito. Eu nunca recebi ajuda nenhuma na minha vida adulta. Mas, já que você tocou no assunto. Peguei o celular e abri o aplicativo do meu banco. Pelo que mamãe comentou ao longo dos anos, você pegou emprestado aproximadamente 87 mil dólares com o papai e a mamãe desde que a Jennifer perdeu o emprego. Quer que eu quite essa dívida? Chame de presente de família. A cor sumiu do rosto dele.
Ou talvez você prefira que eu fale sobre o empréstimo emergencial que você precisou no ano passado, quando a Morrison Capital estava investigando aquelas discrepâncias nas contas dos seus clientes. David disse papai, em tom duro. Chega, né? Falei, olhando ao redor da mesa. Passei 8 anos ouvindo comentários sobre meus fracassos, minha falta de ambição, meu suposto vício em pedir ajuda. Já me chamaram de decepção, vergonha, desperdício de potencial. E hoje, na frente de 300 pessoas, fui publicamente ridicularizado como alguém que vive de esmola e precisa da caridade da família. Me levantei e fui até o palco. Ei, Marcos, chamei, apontando para o microfone. Ele me entregou sem dizer nada, dando um passo para trás como se eu fosse contagioso. Boa noite a todos, falei, com a voz clara no sistema de som. Peço desculpas pela interrupção. Como alguns talvez tenham ouvido, acabei de receber a confirmação de que o Goldman Sachs vai comprar minha empresa, a NextGen Legal Solutions, por 4,2 bilhões de dólares. O salão ficou em silêncio total. Para quem não me conhece, sou David Tim, filho mais novo do Robert. Aquele que largou a faculdade de Direito para seguir seu próprio caminho. O filho fracassado que não conseguia colocar a vida nos trilhos. Algumas risadinhas desconfortáveis surgiram, de quem entendeu a ironia. Eu fundei a NextGen há 8 anos com um objetivo simples: revolucionar como os profissionais do direito acessam e analisam informações. Hoje, nossos sistemas de inteligência artificial processam mais de 2 milhões de consultas jurídicas por dia para escritórios de advocacia em 6 continentes. Eliminamos milhões de horas de pesquisas repetitivas, democratizamos o acesso a bancos de dados jurídicos e mudamos de forma fundamental como advogados atendem seus clientes. Vi várias pessoas digitando no celular, pesquisando sobre minha empresa. A compra pelo Goldman Sachs será o maior negócio da história na área de tecnologia jurídica. Vai criar milhares de empregos, acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial em vários setores e definir novos padrões de como os serviços profissionais usam tecnologia. Parei um instante, olhando para os colegas e amigos do meu pai. Não estou falando isso para me gabar, mas para mostrar algo sobre pressupostos. Durante 8 anos, deixei minha família e amigos acreditarem que eu era um fracassado porque isso me ajudava. Me deu liberdade para trabalhar sem distrações, construir sem interferência e focar totalmente em criar algo que tivesse valor. Então olhei diretamente para Marcos. Nunca, na minha vida adulta, eu recebi ajuda financeira de ninguém. Nunca fui caso de caridade e nunca fui motivo de vergonha para essa família. O aplauso começou tímido, numa mesa lá no fundo, e foi crescendo até todo o salão bater palmas. Não era só por mim, mas pela história, pela surpresa, pela coragem do que tinham acabado de ouvir. Entreguei o microfone de volta pro Marcos e voltei para minha mesa. Meu pai me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era exatamente orgulho, mas algo perto de admiração. Por bilhões de dólares ele disse baixo. 4,2 bilhões corrigi. Mas sim. E você nunca contou pra gente. Você teria acreditado? Ele pensou um pouco e balançou a cabeça. Provavelmente não. Minha mãe pegou minha mão. Me desculpa, filho. A gente nunca soube. Era para vocês não saberem. Esse era o objetivo. Mas a gente te tratou como alguém que precisava de ajuda. E às vezes eu precisei de ajuda, só não do tipo que vocês imaginavam. Marcos voltou para a cadeira parecendo que tinha levado um soco. Jennifer me olhava como se eu fosse outra pessoa. Emma foi a primeira a falar. E agora, o que vai acontecer? Agora? Sorri. Agora eu volto pro meu apartamento pequeno, pro meu Honda Civic e continuo vivendo do mesmo jeito que vivi nos últimos 8 anos. A única diferença é que, na segunda-feira de manhã, vou valer mais ou menos 2,8 bilhões de dólares. Isso é loucura, disse Emma. Isso é sensato. Dinheiro muda as pessoas, e nem sempre para melhor. Passei 8 anos vendo como dinheiro e status afetam relações. Não quero virar alguém que eu não reconheça. Mas você podia comprar qualquer coisa, disse Jennifer. Uma mansão, carros, barcos. Podia viajar para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Eu podia, sim, concordei. Mas eu gosto da minha vida. Gosto do meu trabalho.
Gosto de ser subestimado. Isso me dá vantagens que dinheiro nenhum compra. Meu pai ainda estava tentando entender tudo. Sua empresa, você disse que cuida de 60% das buscas jurídicas? Mais ou menos. Somos a infraestrutura invisível por trás da maioria das pesquisas jurídicas na América do Norte. Os escritórios de advocacia usam nossa tecnologia, colocam o nome deles e apresentam como se fosse sistema próprio. Os clientes nem sabem que estão usando nossa inteligência artificial. Isso é genial, ele disse baixinho. É algo prático. Vender serviços jurídicos direto para o consumidor é caro e complicado. Licenciar a marca para outras empresas dá o mesmo lucro com muito menos custo. Marcos finalmente falou. Eu preciso me desculpar. Não respondi firme. Não precisa. Mas eu te chamei de. Você me chamou exatamente do que eu queria que me chamasse. Tudo que você falou sobre mim todos esses anos foi totalmente razoável com as informações que você tinha. Mas eu fui cruel. Você foi honesto. É diferente. Olhei para toda a família na mesa. Eu não estou bravo por causa de hoje ou de qualquer outro dia. Eu precisava que vocês acreditassem que eu estava com dificuldades, porque isso me permitiu construir algo incrível sem ninguém atrapalhar. As suposições de vocês sobre meus fracassos foram essenciais para o meu sucesso. Emma balançou a cabeça. Isso é muito manipulador. É estratégico, corrigir e eficaz. O salão do evento estava voltando ao barulho normal, mas eu ainda via gente em outras mesas olhando para nós. Alguém já tinha confirmado minha história na internet, porque passavam celulares com, provavelmente, matérias sobre a Next Gen Legal Solutions. E agora? Perguntou meu pai. Depois da venda, quais são os planos? Vou continuar como diretor de tecnologia por 2 anos para garantir que a integração seja tranquila. Depois, dei de ombros, provavelmente vou começar algo novo. Eu gosto de criar coisas. Talvez outra empresa de tecnologia, ou algo totalmente diferente. Com esse capital, posso testar ideias que antes não dariam lucro. Marcos olhava para as próprias mãos. Eu me sinto um idiota. Não se sinta. Você fez exatamente o que queria, construiu uma carreira de sucesso, cuidou da sua família, deixou o pai orgulhoso. O fato de eu ter seguido outro caminho não diminui suas conquistas. Mas eu passei anos te dando sermões sobre responsabilidade e sucesso, enquanto você estava, em silêncio, construindo um império. Seus sermões estavam errados? As pessoas devem ser irresponsáveis? Não buscar o sucesso. Não é isso. É exatamente isso. Seu conselho era bom. Eu só segui de um jeito que você não via. A noite terminou com uma energia estranha. Colegas do meu pai vinham à nossa mesa o tempo todo, dando parabéns e entregando cartões de visita. Vários mencionaram oportunidades de parceria ou investimento. Eu aceitei os cartões educadamente e prometi entrar em contato. Quando as pessoas começaram a ir embora, o próprio Patterson veio até nossa mesa. David, disse ele, estendendo a mão. Parabéns pelo seu sucesso. É uma grande conquista. Obrigado, Sr. Patterson. Tenho que perguntar, por que tanto segredo? Por que não contou seu sucesso para a família? Principalmente por privacidade. Quando as pessoas sabem que você tem dinheiro, cada conversa muda. Eu queria manter relações verdadeiras pelo maior tempo possível. Agora, vou me adaptar. Vão me tratar diferente, e eu vou aprender a lidar com isso. Mas consegui 8 anos de relacionamentos de verdade antes. Ele assentiu, pensativo. Uma abordagem inteligente. Queria que mais jovens empreendedores entendessem isso. Depois que ele saiu, meu pai se levantou. Acho que preciso de um pouco de ar. David, vem comigo. Saímos para o terraço do clube, que dava para o campo de golfe, sob um céu estrelado. Eu te devo um pedido de desculpas, disse meu pai depois de um silêncio. Por quê? Por duvidar de você, por me preocupar demais, por deixar o Marcos te tratar do jeito que tratou. Pai, tudo o que você fez foi razoável. Eu te dei todos os motivos para se preocupar. Mas você estava construindo algo incrível, e eu não conseguia ver. E eu não queria que você visse.
Esse era o ponto. Ele ficou quieto um bom tempo. 4,2 bilhões de dólares. Isso? Com um software de pesquisa jurídica? Resolvendo um problema que milhões de profissionais enfrentam todo dia. O dinheiro é só uma medida de quanto essa solução foi valiosa. E você fez tudo sozinho? Eu fiz com uma equipe brilhante de engenheiros e pesquisadores. Mas sim, construí a empresa do zero em 8 anos. 8 anos de dias de 18 horas, 7 dias por semana. 8 anos aprendendo tudo sobre inteligência artificial, bancos de dados jurídicos, desenvolvimento de negócios, estratégia corporativa. 8 anos errando, consertando e errando de novo. Enquanto a gente achava que você estava fracassando. Enquanto você achava que eu estava fracassando, corrigi. Isso me deu espaço para trabalhar sem pressão, sem interferência, sem conselhos que eu não pedi. Ele me olhou. Você guarda a mágoa da gente por não acreditar em você? Pai, se você tivesse acreditado em mim, tudo teria sido diferente. Você ia querer ajudar, dar conselhos, me apresentar para a gente da sua rede de contatos. Mamãe teria se preocupado se eu estava comendo direito, dormindo o suficiente ou trabalhando demais. Marcos teria querido colaborar, competir ou comparar conquistas. E isso teria sido ruim. Teria me distraído. Eu precisava focar totalmente em criar algo que nunca tinha existido antes. Precisava errar, aprender e tentar de novo sem ter que me explicar para ninguém. Então você deixou a gente pensar o pior? Eu deixei vocês pensarem o que quiseram. Nunca menti sobre meu trabalho ou meu dinheiro. Só não corrigi o que vocês imaginavam. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Estou orgulhoso de você, disse meu pai, por fim. Eu sei. E sinto muito que só tenha dito isso depois de saber do dinheiro. Pai, eu sempre tive orgulho de você. Essa noite era para celebrar suas conquistas, não as minhas. Era para celebrar o homem que ensinou ao filho que o sucesso vem do trabalho duro e de nunca desistir dos sonhos. Eu diria que missão cumprida. Voltamos para dentro para reencontrar a família. A festa já estava acabando, as pessoas se despedindo e indo embora. Marcos e Jennifer conversavam sério com Emma. Pronto para ir? Perguntou mamãe. Na verdade, acho que vou ficar mais um pouco, ajudar o pai a se despedir do pessoal. Tem certeza? Já está tarde. Tenho certeza. Enquanto a família se preparava para sair, Marcos se aproximou de mim. David, eu preciso mesmo pedir desculpas. Não só por hoje, mas por tudo. Anos tratando você como se não fosse bom o bastante. Marcos, você me tratou como um irmão mais velho de sucesso trataria um irmão mais novo que parecia desperdiçar seu talento. Sua preocupação veio de um bom lugar. Mas eu estava errado. Você só não sabia de tudo. É diferente. Ele estendeu a mão. Parabéns pelo seu sucesso. Eu apertei a mão dele. Parabéns pelo seu também. Depois que eles saíram, ajudei meu pai a agradecer aos últimos convidados e se despedir dos colegas. Ainda tinha gente vindo falar comigo sobre negócios e investimentos, mas eu respondia de forma educada e rápida. No fim, só ficou eu e meu pai sentados na mesa, no salão quase vazio. Então, o que vai acontecer agora? Ele perguntou. Agora eu vou dirigir até meu apartamento pequeno, no meu Honda Civic, e dormir. Amanhã vou trabalhar no plano de integração para a transição com o Goldman Sachs. Na segunda-feira, vou ser uma das pessoas mais ricas do país. E, no meio disso tudo, vou tentar continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Isso pode ser mais difícil do que você pensa. Provavelmente, mas eu tive 8 anos para me preparar para esse momento. Eu observei como o dinheiro muda as pessoas, como o sucesso muda os relacionamentos. Já decidi o tipo de pessoa que quero ser. E que tipo é esse? Eu sorri. O tipo que dirige um Honda Civic e acha que economia de combustível é importante. Meu pai riu e, pela primeira vez em anos, parecia que éramos só pai e filho conversando sobre a vida, sonhos e o futuro. Sem suposições, sem decepções, sem pena, só família. Naquela noite,
Enquanto dirigia meu Honda de 15 anos, pensei na cara do Marcos quando ouviu sobre a ligação do Goldman Sachs, o choque, a descrença, e depois a percepção de que tudo o que ele achava sobre mim estava errado. No dia seguinte, a história ia se espalhar pela rede de contatos do meu pai, e depois ainda mais longe. Na segunda, quando a compra fosse anunciada oficialmente, eu ia me tornar uma figura pública, querendo ou não. A fase invisível da minha carreira estava acabando. Mas, naquela noite, eu ainda era só o David, o fracasso da família que surpreendeu todo mundo construindo algo incrível sem que percebessem. O cara que acabou de vender a empresa por 4,2 bilhões de dólares. Eu sorri enquanto estacionava no meu condomínio simples, já pensando no que ia construir em seguida.